Nesta semana, uma bomba começou a explodir silenciosamente em Brasília. Daniel Vorcaro, o homem que sabe de tudo sobre o maior escândalo bancário da história do Brasil, decidiu falar. E quando ele abrir a boca no dia 10 de março, metade do poder de Brasília vai desabar. Fica comigo até o final, porque a conexão que eu vou fazer aqui entre o caso Vorcaro, o STF e os ministros do Lula vai te deixar sem chão. Aqui é o Pátria Sem Filtro, e eu preciso te contar o que está acontecendo. Vamos começar com Daniel Vorcaro. Como você já sabe, o escândalo do Banco Master nasceu dentro do PT da Bahia. Tem gente do governo envolvida até o pescoço nisso. E o Vorcaro ficou naquele jogo perigoso durante um bom tempo, tentando negociar proteção. A mensagem era clara. Ou vocês me protegem, ou eu falo. Parece que a proteção não veio. Depois que o relatório caiu nas mãos do André Mendonça, e o André Mendonça não tem conversa fiada, não tem meio termo, ele foi para cima mesmo, o Vorcaro entendeu que não tinha mais o que esperar. Enquanto o caso estava com Toffoli, ele ainda se sentia protegido. Mas aí veio uma virada. O Lula começou a bater no Vorcaro para entregar Toffoli, e aí o Vorcaro falou: tá assim não. Se é para me usar como peão nesse jogo, então o Brasil vai saber de tudo. E o que o Vorcaro sabe? Ele sabe de contratos milionários, sabe quem visitou o bunker de quem, sabe o que era aquele contrato da esposa do Alexandre de Moraes, a Marit, sabe de reuniões que nunca foram publicadas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já disse que o caso do Banco Master é o maior caso de fraude bancária da história do Brasil até o momento. Não foi eu que disse, foi Haddad. E esse homem, Daniel Vorcaro, está marcado para depor na Comissão de Assuntos Econômicos, onde foi aberto um colegiado paralelo, uma comissão de fiscalização formada justamente para mergulhar nesse caso, para entender como foi possível um tombo de 40 bilhões de reais no Fundo Garantidor de Crédito. 40 bilhões. Dinheiro do povo. O presidente dessa comissão é Renan Calheiros, e o Renan tem alvos bem definidos. Ele quer voltar à presidência do Senado, o que significa que ele vai tentar usar esse depoimento do Vorcaro como alavanca política. Mas isso não muda o que está em jogo. As informações que o Vorcaro carrega podem derrubar ministros, podem expor o filho do Lula, podem revelar o que aconteceu com o dinheiro que circulou naquelas esquinas de Brasília. Tem muita peça se movendo no tabuleiro. E o Vorcaro está no centro disso tudo. Eu quero dizer uma coisa diretamente para o Vorcaro, porque eu acredito que o Brasil merece saber a verdade. Você não é o vilão maior dessa história. Você caiu de gaiato num esquema que foi construído por pessoas muito mais poderosas do que você. E você tem agora uma chance que poucos têm. A chance de se redimir. Não com advogados, não com manobras jurídicas, mas entregando ao Brasil a verdade sobre quem pegou, quem contratou, quem se beneficiou. Fala quem do governo recebeu. Explica o que era o contrato da Marit, a esposa do Alexandre de Moraes. Diz por que eles recebiam e o que foi combinado. Se você fizer isso, o próximo presidente do Brasil pode sim te olhar e dizer: esse homem ajudou a salvar o país. Há uma possibilidade real de redenção, mas ela passa pela verdade, não pelo silêncio. Agora vamos para a segunda bomba dessa semana, que envolve o ministro decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. E essa é uma história que deixa muito clara a hipocrisia do judiciário brasileiro. Em 9 de janeiro deste ano, Gilmar Mendes tomou uma decisão sobre o caso do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, do PT, que estava sendo investigado na Operação Calvário. Gilmar mandou trancar a ação penal contra Coutinho, argumentando que a denúncia não podia ter avançado porque estava baseada de forma predominante em delações premiadas, sem elementos independentes que confirmassem as acusações. O entendimento de Gilmar foi o seguinte: delação premiada não é prova em si. Ela pode orientar investigações, pode iniciar o processo, mas não pode sozinha sustentar uma denúncia ou uma ação penal. Além disso, o ministro destacou que os áudios, planilhas, e-mails e relatórios citados pelo Ministério Público, naquele caso, surgiram dentro do contexto das próprias delações. Ou seja, só fazem sentido a partir da narrativa dos delatores. Não são achados independentes de investigação. Isso está inclusive na lei. A Lei 12.850 de 2013
A lei da delação premiada diz no artigo 4º, parágrafo 16, que nenhuma medida cautelar, nenhum recebimento de denúncia e nenhuma sentença condenatória pode ser decretada com fundamento apenas nas declarações do colaborador. Isso está escrito. E existe ainda um entendimento do próprio STF que vai além. Mesmo as provas obtidas a partir da delação, ou seja, derivadas da colaboração premiada, não podem por si sós conduzir a uma condenação. É preciso ter provas independentes, totalmente desvinculadas da delação. Agora aplica esse entendimento ao caso de Jair Bolsonaro. O que existe contra ele além da delação de Mauro Cid? Nada. Absolutamente nada. Tudo que foi usado contra Bolsonaro foi obtido a partir do celular e da delação de Mauro Cid. A partir disso saíram fuçando o celular de outras pessoas e encontraram documentos, textos, um arquivo .doc de um indivíduo que escreveu coisas sem nenhum respaldo fático, sem nenhuma ação concreta, sem nenhuma prova de que qualquer coisa teria sido executada. E a partir disso construíram a narrativa do suposto golpe, que não tem nenhuma lógica sustentável do ponto de vista jurídico. E foi exatamente isso que a Procuradoria-Geral da República percebeu. A subprocuradora-geral Cláudia Sampaio Marques entrou com um recurso na segunda-feira, dia 2, questionando a decisão de Gilmar sobre Ricardo Coutinho, e apontou que se a tese do ministro prevalecer e for replicada, pode gerar impacto direto nas condenações dos réus da chamada trama golpista, com possibilidade de anulação de sentenças. Ela também citou o caso Marielle Franco, que igualmente surgiu de uma única delação premiada, sem corroboração independente. Mas veja bem o que está acontecendo aqui. A PGR não está defendendo o Bolsonaro. A PGR está, na verdade, criticando o Gilmar por ter ficado muito explícito. O que ela está dizendo nas entrelinhas é: Gilmar, tá ficando óbvio demais. A gente sabe que tem justiça A e justiça B nesse país. Para a direita, todo o rigor da lei, sem garantia nenhuma. Para a esquerda, é do PT. Então tá tranquilo, tranca a ação, libera o cara. Mas dá uma maneirada, porque assim fica feio demais. E tem mais um detalhe importantíssimo sobre esse aspecto jurídico: a retroatividade da lei penal benéfica. Quando o entendimento se torna mais rigoroso, ele não se aplica retroativamente. Mas quando o entendimento se torna menos rigoroso, em tese, ele se aplica retroativamente às condenações já existentes. Ou seja, se Gilmar consolidou o entendimento de que delação sozinha não basta, esse entendimento deveria, em tese, beneficiar Bolsonaro retroativamente. Vai acontecer? É lógico que não. Porque o STF há muito tempo abandonou o direito e abraçou a política. Mas o precedente está lá, e a contradição está exposta para o Brasil inteiro ver. E tem uma terceira frente nessa semana que também está esquentando: a CPI do INSS no Senado Federal. Você se lembra do careca do INSS? Aquele que foi preso depois de ser flagrado no esquema de roubo dos aposentados? Pois bem, a secretária dele, Aline, foi depor na CPI como testemunha. E o que aconteceu lá foi de deixar qualquer pessoa de queixo caído. Aline reconheceu que buscava dinheiro no cofre do careca, o Antônio Camilo, sem anotar o valor que retirava. Reconheceu que às vezes repassava esse dinheiro para terceiros, incluindo o motorista. Mas quando perguntada se o chefe confiava nela, disse que ia ficar em silêncio. O deputado Alfredo Gaspar foi direto. Não tem subjetividade nenhuma nessa pergunta. Uma pessoa que te manda buscar dinheiro vivo num cofre, sem contar, sem anotar, e pede para você repassar para outra pessoa, essa pessoa confia muito em você. É uma conclusão lógica. E ela ficou em silêncio. Mas o momento mais revelador foi quando ela se contradisse ao vivo, na frente de todos os parlamentares. Num momento disse que não se lembrava de ter entregado dinheiro ao motorista. Depois disse que o careca a orientou a levar dinheiro ao motorista. Quando pressionada, voltou atrás. Não me lembro. Mas disse que era para a compra de insumos do escritório. O relator teve que parar para deixar claro. Você não se lembra? Ou lembra, e fez. A resposta dela foi uma dança de palavras que não convenceu ninguém na sala. E tem mais um detalhe que ilumina toda essa cena. O advogado dela é do mesmo escritório de Daniele Galvão,
que é a namorada de José Dirceu e assumiu a defesa do próprio careca do INSS. Ou seja, a testemunha que diz que não tem envolvimento, que foi apenas uma secretária que não sabia de nada, está sendo orientada pelo mesmo grupo que defende o investigado principal. Quando o parlamentar questionou isso, o advogado invocou o sigilo profissional. Mas a informação é pública, e o que ela comunica é bastante claro para quem tem olhos para ver. Enquanto isso, os 2 dirigentes do INSS que estão presos também decidiram que vão delatar. E entre os alvos está o filho do Lula, o Lulinha, que, segundo as investigações, teria recebido mensalmente entre 300 mil e 1 milhão de do careca do INSS. O filho do próprio careca foi preso por fazer parte do esquema de roubo dos velhinhos. E agora o pai, tentando proteger o filho, vai entregar ministros do governo, vai entregar Lupion, que foi ministro da Previdência, vai falar o que sabe sobre o alto escalão. A quebra de sigilo autorizada pelo ministro André Mendonça já está em curso. A CPI do INSS já tem provas suficientes para colocar pelo menos meia dúzia de pessoas atrás das grades. E para fechar, tem um personagem que eu preciso mencionar, porque ele está no centro de tudo isso. Dias Toffoli. Esse é o ministro que o Lula indicou para o Supremo. Mas sabia que antes de entrar para o STF, Toffoli tentou concurso público para juiz 2 vezes e não passou. Não tem mestrado, não tem doutorado, não tem nenhuma tese ou obra publicada. Chegou a ser detonado na própria sabatina do Senado por isso. Mas antes disso, quando ainda era advogado, defendeu o Lula e o PT. Assim como Zanin, assim como Flávio Dino, que também foi advogado do PT. O padrão é claro. Mas aqui vem a ironia que a história reservou. Quando o Lula estava preso, 583 dias na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, o irmão dele faleceu. A defesa do Lula pediu autorização para que ele pudesse ir ao velório, ao enterro do irmão. Quem negou esse pedido foi Dias Toffoli. O mesmo Toffoli que foi advogado do PT, que foi indicado pelo Lula, negou ao próprio Lula o direito de se despedir do irmão morto. E hoje, dizem em Brasília que o Lula ficou ressentido com isso. Que essa mágoa ficou guardada. E agora, com rumores de que o Lula estaria disposto a sacrificar um ministro do STF para abrir uma vaga e indicar, por exemplo, Rodrigo Pacheco, a mira estaria justamente na testa de Toffoli. O mundo dá voltas. Brasília está em chamas. Vorcaro vai falar no dia 10 de março. A CPI do INSS está apurando com provas concretas. A decisão de Gilmar Mendes expôs a hipocrisia de um judiciário de 2 camadas. E no meio de tudo isso, o Brasil assiste e começa a entender que tem uma classe que até agora nunca foi para a cadeia. O próprio judiciário. Já foram presidentes, senadores, deputados, prefeitos, artistas, jogadores de futebol. Mas os ministros que mandam prender todos os outros seguem intocáveis. Isso ainda vai mudar. Não existe mal que dure para sempre. A conta vai chegar. Coloca aqui nos comentários. Você acha que o Vorcaro vai abrir o bico no dia 10 e entregar os poderosos, ou vai ficar em silêncio esperando proteção que talvez nunca venha? Deixa o like, compartilha esse vídeo com quem precisa acordar para o que está acontecendo nesse país e se inscreve no canal. Não somos financiados pelo governo por nenhum dinheiro público. Estamos aqui para falar a verdade. E você pode nos ajudar sendo membro desse canal. Estamos juntos.